Vamos dar início à 529ª reunião plenária do CRF-RJ. Vamos começar pela assinatura do livro de presença, que está circulando. Justificativa de ausência: doutora Tânia Maria Lemos Mouço, doutor José Roberto Lanes Abib e Bruno Silva Freire. Existem outros aqui. Doutora Denise Costa Ribeiro, doutor Paulo Horaci, doutora Selma Tomás e doutora Raquel. Eu gostaria de só fazer uma observação, lamentar por essa dificuldade que a gente tem tido de iniciar as reuniões plenárias, dado o número de ausências que constantemente vem ocorrendo nas nossas reuniões plenárias. Então, eu queria só deixar registrado esse lamento e vamos passar para a leitura da ata da reunião 528, que foi encaminhada aos senhores. Os senhores querem que aguarde algum tempo? Tem alguma observação a fazer? Vem cá. Não, eu li e estou de acordo. Doutora Regiane. Primeiro, boa tarde. Boa tarde. Com relação ao item 1.8, eu me recordo que nós aprovamos uma alteração na redação. Se não me engano, era a reprovação de prestação de conta. Foi aprovado na plenária. Ou isso. Era a aprovação da tomada de contas. Era isso. Ou isso. Alguma alteração foi feita com relação ao item 1.8. Não é nem que foi, assim, na verdade nós estamos discutindo se a gente estava aprovando o relatório, se a gente não, estava... 2013, desculpa, 2013, 1.7. Desculpa, Tina. Não é isso. A gente foi falado depois, boa tarde, de aprovar a decisão da tomada de contas, logo na sequência optou-se por votar já a prestação de contas de fato. Foi exato. E está em conformidade ou não? Não, houve uma alteração, inclusive pelo nome. Foi reprovação, se não me engano, eu pediria a Camila, que ouviu a gravação, e ele pode esclarecer. Foi feito na deliberação. Ao invés de aprovar a prestação, a gente reprovou. Então, está aprovando a reprovação da... Mas houve uma mudança na redação. Só na deliberação, eu estou para reprovar. E aí continuou. A mudança foi na redação da lei, na deliberação, que já estava havendo a aprovação, e nós mudamos para constar a reprovação. Exato, e aí não houve essa alteração, continua da mesma forma que era antes, prestação de conta, não houve nem aprovação nem reprovação, a redação não mudou. Aprova a deliberação. Aprova a deliberação que reprova. Foi isso mesmo. É justamente essa confusão que gerou a minha abstenção, e era isso que eu gostaria que incluísse, a abstenção da conselheira em razão da forma que estava sendo conduzida, que eu achei muito confusa. Eu aprovei o parecer, e no sentido geral não ficou que eu estava aprovando uma coisa ou outra. Então eu gostaria que fosse incluído isso. Solicitaria também a inclusão da explicação. Eu só pediria para você digitar como gostaria que colocasse ali, para de repente ficar contente. Abstenção da conselheira Regiane em razão de não concordar com a forma de condução dos trabalhos. Outra coisa que não houve inclusão ali, pelo que eu pude ler rapidamente, é a explicação da Alessandra, quando eu fiz o questionamento para ela, se a previsão orçamentária havia sido recebida a menor, que seria o valor da diferença apresentada na base 721 e 722, porque ela prendeu dois valores. Ela esclareceu e isso não constou ali. Está entendido, Camila? Pode prosseguir? Eu agradeço a inclusão, obrigada. Tá ótimo. Então, vamos colocar em votação a aprovação da ata da reunião 528. Quem concorda com o texto com as devidas correções, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. Ordem do dia.
Deliberação 1251/14, concessão de inscrição a profissionais e firmas ad referendo. Alguém gostaria de fazer alguma colocação a respeito? Pode. Nessa entraria também no total de aprovação, porque nas outras entrou. Nessa não constou. Total de concessão de inscrição. Uma inscrição deferida, consentida. Nos outros itens abaixo incluiu número de profissionais que estão saindo, etc. Foi colocado, foi a sugestão, se não me engano, da conselheira Raquel. Que solicitou a inclusão disso. E nessas não entrou. Não sei, alguém colocou. Na verdade, a gente está votando essa deliberação de concessão de inscrição a profissionais e firmas ad referendo. Não Esse é um entraria fato. total de inscrições, como as demais? Então, aqui está entrando as inscrições que foram feitas ad referendo. Você vai verificar abaixo que tem lá o total de farmacêuticos. Uma inscrição só. Seria só incluir ali, total, uma. Uma transferência para incluir o padrinho banco. Ok, podemos votar. Quem concorda com a deliberação, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Deliberação 1252/14. Aplicação de multas ad referendo do plenário. Alguma consideração? Então, coloque em votação. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade dos presentes. Deliberação 1253/14, referendo à deliberação 1251/14. Alguma consideração? Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Deliberação 1254/14, concessão de inscrição a profissionais e firmas. Alguma consideração? Coloque em votação. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Quer que aguarde, doutora? Pode prosseguir. Deliberação 1255/14. Concessão de cancelamento de inscrição de profissionais e firmas. Alguma consideração? Coloque em votação. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Deliberação 1256/14, cancelamento de inscrição de profissionais por licenciamento. Alguma consideração? Coloque em votação. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Deliberação 1257/14, referendo à deliberação 1252/14. Alguma consideração? Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Agora vamos àqueles processos de renovação de inscrição provisória. Isabelle Maiara Silva de Castro. Renovação, por quantas vezes, Regina, aqui não está mencionando? É a segunda renovação. É a segunda, bem como as demais. Todas elas. Então, todos esses casos aqui, o item 1.8 até o item 1.12, é aquele caso da segunda renovação. Até uma dessas pessoas, dessas colegas, me pediu que eu fizesse a de referendo, eu não fiz, por achar que mesmo que está sendo até uma rotina aqui, nós aprovarmos essa segunda com aquela advertência que não mais será feita, né? De qualquer forma, eu achei que deveríamos até comparecer no nosso jurídico, deveríamos trazer aqui. Então, podemos conceder essa segunda renovação e que conste a observação que não mais será renovada, né? Que procurar, pois não. A última, o último pedido já estava na quarta ou quinta. O que a gente está trabalhando é para, assim, acabar com essas renovações. Se o plenário entender que a gente deve fazer outras, a gente até faz. Eu acho que tem que ter uma análise do processo, né? Como a gente Não, conversou sim. aquele dia, né? Esses processos que estão aqui, desses pedidos. Mas simplesmente colocou um critério para evitar essa
sucessiva renovação. Mas assim, o plenário é soberano, eu só quero dividir essa responsabilidade com vocês. Quer falar? Os processos estão aqui, da segunda renovação. Eu só entendo que se se abriu uma exceção para numa quinta renovação, eu acho que a gente tem que estabelecer também um número de renovações. Desde que eles solicitem, porque a partir de agora, na segunda, já vai constar uma observação dizendo que não mais será dada. Na segunda, já vai constar isso, na segunda. Porque na realidade, pela resolução, a gente pode renovar mais, assim, renova-se uma vez e pode fazer mais uma. Agora, já a partir dessa segunda, né, a gente dá uma provisória, aí você pode dar mais 6 meses, que seria a segunda provisória. Né? Aqui já é o caso, está se pedindo a segunda vez a renovação. Agora, se a plenária achar por bem não colocar essa observação, só a partir da terceira, veja bem, chegou a haver caso de quinta, e se a gente não tomasse nenhum tipo de providência, iria até a 10ª, talvez. Com certeza, não, com certeza. Então fica aberta até a discussão. Quer fazer alguma colocação? Não, Marcos, é exatamente isso. A gente não está questionando que tenha que ser um ou duas ou três. A gente só estava querendo se reportar ao que a gente tinha discutido no plenário anterior. Eu acho que se a gente não disser que é a última mesmo, eles vão sempre solicitar. Então, a exceção da exceção, a gente vai julgar no plenário. Mas eu sou favorável à renovação, sim. Os senhores têm consciência que se chegar à minha mão, não, mas eu vou trazer. Não vou simplesmente interferir, mesmo porque isso me corta o coração. O profissional está ali, né, concluindo o curso e não ter. Mas então, podemos votar então esses itens? Só uma perguntinha, senhor presidente. Pois não. A primeira renovação é automática, dentro dos 6 meses, a gente sabe que demora no procedimento do diploma. Essa seria uma primeira renovação fora a normal, dos 6 meses. Não, se dá 6 meses, só para esclarecer, se dá 6 meses e depois a primeira renovação. Isso totaliza 1 ano, né, de inscrição provisória. Como essa, a gente teria a terceira carteira provisória, não é isso? Isso. Algum desses casos aí chama a atenção do motivo, porque em tese a gente tem um ano prazo normal que daria para essa limitação. A maioria dos casos, pode falar? Em geral, o que acontece é problema de diploma de 2º grau. É muito comum numa universidade particular o aluno fazer a inscrição e a secretaria da universidade particular, na captação de aluno, não cobra os documentos efetivamente. E o aluno deixa para lá. Já na pública é diferente. Na pública você só pode ganhar o registro de aluno se você entregar todo o documento, todo ele. Se não entregar, você é excluído efetivamente, você não faz inscrição na universidade pública. Na particular tem essa questão da captação. O que acontece? O aluno leva uns documentos, uma declaração de colograu, não pega o diploma em geral. Quando ele termina a faculdade, alguém fala, olha, está faltando aqui os documentos para você colar grau. Ele vai no colégio, o colégio faliu. Comum. O colégio não tinha autorização para funcionar. Enfim, geralmente é isso. E aí, o que acontece? Ele geralmente tem que ir na Secretaria do Estado, dar a entrada, tentar pegar esse documento, alguma... Que é amoroso, lógico. Mas aí, qual é a grande questão? Na verdade, isso é solto dentro da universidade, em geral particular. Isso é muito solto. Só que quando ele forma, ele quer pegar a carteira, aquela coisa toda, e aí começa a dar pendência, entendeu? Mas na última vez que eu vi o problema da quinta renovação, eu acho que o plenário se manifestou e deu uma situação final. Não, mas era a quinta vez. Não, eu sei. Eu só não me lembro como é que ficou a nossa aprovação em dizer que é até a terceira, até a quarta, a gente espera nesses casos ou não. A minha preocupação, óbvio, eu entendo perfeitamente isso, sei o que acontece, a dificuldade que é dos colégios que a gente tem. Só que hoje a gente aprova a segunda, aí a gente vem aqui, aprova a terceira. Esses casos vão acontecer sempre, mas a gente tem que ter uma preocupação do profissional que a gente bota no mercado.
Então eu acho que se a gente já aprovou numa plenária anterior qual é o limite, bastaria a gente saber qual foi o limite da renovação que vem para cá e a gente aprova. Porque a gente não está analisando, entendeu, Marcos? Eu estou questionando. É um problema de diploma? Tá, como é que a gente aprovou isso da outra? A terceira e quarta, com a carta de anuência, de conhecimento do aluno, para que a gente não tenha daqui a um ano, daqui a 6 meses. Deixa eu falar. Eu acho que, se não me lembro, qual é a memória, a questão é que foi uma 5ª vez, a gente condicionou de dar, mas que não daria mais, a não ser que ele entrasse com medida judicial. Então a minha sugestão é que a gente mas eu não me lembro, tem um tempo já, mas teve alguma coisa. Foi isso sim, a gente aprovou. Na verdade, assim, nós pela primeira vez, nós indeferimos agora nas últimas plenárias, porque nós percebemos que já haviam recebido a tal advertência que não mais seria, aí nós indeferimos. Pois é, essa aí vai sair com a carta de conhecimento de ciência. Aqui, a partir de agora, já vai sair com a carta de ciência. Mas a partir, vamos estabelecer que a partir da segunda pode ser? Não, isso já é a proposta que a partir de agora, assim, a gente vai estar concedendo, que é a primeira excepcionalidade, é a segunda renovação. Nós vamos conceder, mas já comunicando que não mais será dado. Se eventualmente for solicitado, eu trarei novamente para cá. Eu não vou pegar, não, como a gente mandou no indefiro. Eu coloco para todos analisarem novamente. A sugestão seria a gente aprovar aqui o limite que a gente vai conceder, para não ficar chateado. Mas teoricamente o limite é essa segunda. Então é isso que eu estou Mas se houver, nem que seja para a gente indeferir, mas eu combino com os senhores que tragam novamente, tá ok? Eu acho que é o mais democrático possível. Pode ter uma exceção, um caso diferente, Pois é, cada caso é um caso, né? Então, eu posso colocar em votação, eu vou enumerar aqui os itens, porque se tratam da mesma coisa. O item 1.8, 1.9, 1.10, 1.8, 11 e 1.12, tá? Então, quem concorda em conceder a segunda renovação, permaneça como está, aprovado por unanimidade. Eu queria interromper aqui a pauta e me desculpar aqui pela indelicadeza, porque começou a reunião plenária e eu acabei não apresentando, né, e acusando aqui a presença do nosso presidente Braulio, de Pernambuco. Agradecer aí, reconhecer o nosso conselho, juntamente com o seu assessor, com o seu secretário, né? Então é um grande prazer tê-los aqui conosco, né? A porta está sempre aberta e estaremos sempre à disposição aí de vocês, ok? E daqui a pouco vou passar a palavra para todos, inclusive para os senhores. Então, item 1.13, alienação de veículos de propriedade do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro. Ocorre que nós já recebemos a nossa frota agora alugada, né? Então não tem mais necessidade da gente ficar com esses carros, nós vamos ficar com eu acho que o carro da diretoria, que já estava, que é pouco usado, e o melhor desses carros para eventualmente, se sair para uma sindicância, que não é sempre que tem, o chefe da fiscalização eventualmente em algum local, então esse carro vai ficar em stand-by dentro do conselho. A exceção desse, todos os outros nós pedimos autorização desse plenário para alienar, começar o processo, né, de leilão desses carros. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Então, gostaria de colocar em votação a aprovação dessa alienação. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Solicitação de financiamento ao Conselho Federal de Farmácia. O que ocorre? Eu fiquei sabendo, é uma coisa, já estou no Conselho, né, acompanho esses processos há um tempo, mas existe uma possibilidade do Conselho Federal de Farmácia fazer empréstimos e doações também aos seus regionais. Isso tem uma data limite, a data limite é 31 de julho, eu fiquei sabendo, e a nossa intenção é, assim que possível, assim que a gente sanear as finanças, adquirir um novo imóvel.
Então eu estive lá em Brasília e acordei com o presidente do Conselho Federal que nós faríamos a solicitação do empréstimo de R$1 milhão para a aquisição de uma nova sede. É claro que R$1 milhão não daria para comprar uma nova sede, mas foi o valor limite que ele disponibilizaria. Então, existe um trâmite, né? A gente tem que seguir a resolução 531 do Conselho Federal de Farmácia, que coloca uma série de condições para nos dar esse aumento. E eu queria passar agora de forma oficial, a doutora Raquel teve até lá no Conselho, eu passei para ela, acho que eu passei até para a Carla também, para a doutora Carla, mas não passei oficialmente. A nossa casa, lá da Tijuca, aquela casa lá que nós aprovamos aqui, a alienação, ela foi avaliada pela Caixa Econômica Federal no valor de R$3 milhões. Então, me surpreendeu, eu achava que aquele imóvel não valeria talvez nem R$1 milhão, mas... Só uma observação, eles colocaram na observação que é o valor de mercado, eles não avaliaram o estado da casa, que a casa não está no estado bom. O valor de mercado, pela metragem, pela área, não significa que quando a gente faça o leilão, vá conseguir os 3 milhões, pelo estado da casa, mas com certeza foi avaliado acima do que a gente esperava. Mas de qualquer forma foi uma notícia muito boa para a gente, e a gente acredita que com esse valor, com mais esse empréstimo que não viria agora também, esse empréstimo só viria no ano que vem, a gente possa, se tiver, porque esse empréstimo vem sem juros, sem nenhum tipo de reajuste, então a gente acredita poder, talvez no ano que vem, se juntarmos, né, esses dois valores, a gente adquirir uma casa maior, inclusive isso na auditoria que teve da Comissão de Fiscalização, um dos itens que eles pontuaram foi o espaço inadequado para fiscalização. Se a gente levar em consideração que onde tem mais espaço no Conselho é na fiscalização, os senhores têm ideia do nosso espaço físico, né, atual dentro do Conselho de Farmácia. É urgente que a gente saia para um local maior. Ok? Então, existe um documento que nós preparamos, que eu pedi para a Regina tirar a cópia. Tirou, Regina? Já estão com os senhores? Que isso é exigência do Conselho Federal que a gente apresente dessa forma, e eu gostaria de abrir a palavra para os senhores. Doutora Carla. Marcos, eu, assim, a princípio não sou favorável a empréstimo. Eu acho o seguinte, nós estamos com uma situação, até assim, para efeito de entendimento, aqui está escrito o aumento de demanda de inscritos e a atual situação financeira deficitária. Nós fizemos a tomada de conta semana passada e nós vimos que teve um déficit entre a arrecadação e as despesas. Mas assim, no meu entendimento, até fiz ali em 2014, no meu entendimento, nós não estamos, assim, a princípio, as contas não estão em déficit. Nós estamos com a perspectiva de que a gente não consiga ter superávit, que é o interesse de cada gestor. Então, assim, eu fico muito preocupada em a gente fazer, mesmo entendendo as demandas de espaço que a gente tem, e compreendo que sejam pertinentes, a ideia de nós mudarmos, né? E assim, todos nós queremos e ansiamos por isso há bastante tempo, mas assim, como diria o meu velho sogro, acho que a gente não pode botar o chapéu onde a mão não alcança. Eu acho que esse momento, na minha opinião, até pelas últimas prestações de contas que tenho vivenciado, eu acho que nós necessitaríamos esperar um pouco mais, sanar o que fosse possível de torneira, como a gente pontuou na nossa prestação de contas que vamos assinar hoje, fechar o máximo as torneiras, e depois de fim do exercício, que nós estamos agora, ainda bem, estamos com nossa prestação de contas e vocês estão acompanhando isso dia a dia. Eu realmente não acho prudente pegar um empréstimo para comprar uma casa agora. Eu gostaria, essa é a minha gostaria opinião. só assim, de fazer considerações, né? A gente está aqui conversando. Eu acho que assim, se nós não aprovarmos, primeiro, se nós aprovarmos esse empréstimo,
a gente pode simplesmente nem pegá-lo ou pegá-lo e devolvê-lo, simplesmente, porque não há incidência de nenhum tipo de valor. Hoje nós temos em caixa no Conselho 7 milhões de reais, tá? Então, assim, o Conselho não está correndo risco, assim, por fazer de colapso. E outra coisa, esse dinheiro, assim, se nós estamos fazendo um trabalho aqui intenso para a identificação dos cortes necessários para o equilíbrio financeiro. Já estamos fazendo diversos deles e talvez façamos mais. Eu passei um ofício para o federal, inclusive, solicitando uma auditoria nas contas de 2013 e a cessão de um especialista financeiro do Conselho para nos ajudar nesse diagnóstico financeiro do Conselho atual. Então, eu tenho assim a plena consciência até da responsabilidade, que no final de contas até recai sobre a diretoria, em especial até a mim, enquanto gestor, porque a responsabilidade vai ser quem tem que cumprir até a responsabilidade fiscal, até como ordenador de despesa. Então, assim, a minha cabeça, né, assim, no popular, seria a primeira a rolar. Então, eu acho que se a gente não usufruir isso, o Rio de Janeiro nunca pegou, enquanto o Conselho, diversos conselhos lançam mão desse artifício. Eu acho que a gente perderia uma oportunidade, porque não adianta depois chegar em janeiro, a gente equilibrou as contas, a gente ir pedir, porque não pode. A gente teria que pedir ano que vem para o outro ano. A resolução diz que você pede no ano e é para o exercício seguinte, porque eles faltam na previsão orçamentária do Conselho Federal, né? Para o ano seguinte. Então, se a gente tem a possibilidade de pegar em 2015, no caso, isso, a gente solicita agora, né? Passa aqui para solicitar agora, para eles colocarem na previsão orçamentária do Conselho Federal, e aí para o dinheiro sair no ano seguinte, no exercício seguinte. Só concluindo então. Não significa que a gente vai pegar, é autorização para solicitar. Mas assim, é só para esclarecer. Se a gente coloca aqui o aumento da demanda de inscritos e a atual situação financeira deficitária, veja bem, só questão de inscritos. Se a gente coloca dessa forma, é a mesma coisa assim, você está pedindo um empréstimo para comprar uma casa, mas está dizendo que está devendo. Está deficitário. Mas na verdade, assim... Eu sei, mas assim, eu acho que precisa, então, ser mais eu não sei exatamente. Na verdade, assim... Eu tenho que pegar empréstimo porque a minha situação hoje é deficitária. Não é o caso. Não é o caso. Não, então é só... Não, cadê onde é que está? Aqui no dedo. Os dois, bravo. Porque eu digo, se eu estou devendo, como é que eu vou dizer assim, eu tenho que pedir, eu realmente, Carla, enquanto pessoa física, eu, Carla, realmente, enquanto pessoa física, eu só pego um empréstimo se a minha situação estiver deficitária, mas não para comprar uma casa nova. Eu peço empréstimo para uma situação deficitária. Na verdade, assim, a nossa situação deficitária em relação ao espaço, né? Mas eu não sei se é isso que está aqui. Não, financeira deficitária. Isso aqui está dizendo, contradiz ou... Não, veja bem, vou repetir. Se eu, Carla, enquanto pessoa física, solicito um empréstimo porque minha situação financeira está deficitária, eu solicito um empréstimo para equalizar as minhas contas, então eu vou pegar de um lugar de financiamento mais em conta para quitar as minhas dívidas e ter uma dívida só. Se eu estou pedindo empréstimo porque minha situação está deficitária porque eu vou comprar uma outra casa, então minha situação não está deficitária, eu quero adquirir um outro imóvel. Não, assim, de qualquer forma, assim... Não, tudo bem, eu só queria pontuar isso. Não, então a gente pode retificar o texto. Faz a sugestão para a retificação do texto. Permissão, A gente... Não, mas dita direitinho, para a Camila ficar mais fácil. Ou escreve e aí a gente conversa aqui para ficar mais fácil para retificar o texto. E atual situação. Porque a situação não está deficitária. Na realidade, isso é para dimensionar o valor que se tem uma condição de realmente propor a compra do imóvel. Porque se você não fizer justificativa, eles não vão te emprestar. Então você disse que realmente o imóvel já está em condições de trabalho. Não, isso também é dito aqui, né? Absoluta ausência de infraestrutura para atendimento às demandas atuais. Assim, se a gente mexer, Carlinha, a gente pode até mexer, mas a gente quer aprovar ou a gente não quer aprovar o empréstimo?
conversando, né? Ela quer que faça a alteração no texto para depois Para votar. poder a gente Eu a gente pode continuar discutindo. Essa foi a minha primeira opinião, é isso. Continuamos discutindo e a gente vai chegar a um consenso sobre isso. Olha só, eu falo assim, Não, eu ia falar que sou favorável à compra do imóvel, sou favorável ao pedido de empréstimo, acho que tem que se pedir até porque o prazo, né, é até dia 31, e vocês já até responderam aí, você respondeu, Marco Mairi, que pode ou não usar esse recurso, né, para esse objetivo. Esse recurso não será usado para outro objetivo que não a compra de um imóvel. Eu acho que está explicado. Como a Carla, eu também questiono essa situação deficitária, que eu acho que deveria ser mudada. Mas ao pedido de empréstimo sou favorável, acho perfeitamente... Na verdade, o que acontece? A situação do Conselho é que o gasto do Conselho é de mais ou menos 74% da folha salarial da nossa receita. A gente tem diminuído a captação de recursos, mas hoje a gente está com uma meta, estão pagando 74% de tudo que é arrecada só com a folha salarial do Conselho. A nossa meta é atingir 60%. Ou seja, a gente tem que fazer uma redução mais ou menos de 14% para a gente ter um financiamento estável. A gente já tem um plano para isso. 14% de custo. Com recursos humanos. Com recursos humanos. Envolve tudo. Na verdade, não é só recursos humanos. É sobre... Reduzir recursos humanos para uma coisa que tem um ministério é difícil, por isso que eu tenho que entender a sala dele. Na verdade, a gente pode reduzir recursos humanos no sentido que a gente tem estagiários, a gente tem outras formas de contratação. Tem várias maneiras de você reduzir isso, né? De várias maneiras, não só de corte, mas tem várias maneiras, efetivamente. Existe também uma gordura em relação aos custos seccionais, vários gastos, efetivamente, que a gente está efetivamente mudando. Mas a ideia, na verdade, o que impacta muito é realmente a folha salarial. Isso é fato, entendeu? Então, assim, eu creio que esse ano ainda vai viver uma certa turbulência até o final, porque já estamos mais ou menos em agosto, né, praticamente. Talvez não tenha... O que a gente vai fazer reflita efetivamente para o ano que vem, as efetividades. Mas eu creio que a gente vai conseguir estar numa situação mais saneada, em termos financeiros. Não. A doutora pode falar. Não, pode falar. Desde 85, quando mudou-se para a Casa Nova de Tijuca, na Avenida Rio Branco, a sede, então, ela tornou-se pequena. E agora, ponto pacífico para todos que também o tempo passou e não comporta mais. Então temos que ir para outro lugar. Vamos já uma situação. Ora, quanto mais nós temos recursos orçamentários agora, que passamos a dar para uma boa sede, um bom local, melhor para toda a turma que está vindo aí mais tempo também. Então, na realidade, quando o Conselho Federal já é previsto essa ajuda, na realidade é tipo uma ajuda, não é um empréstimo. No fundo é empréstimo de pai para filho, não é empréstimo bancário, é aquela coisa ali, entendeu? Ou seja, que já é previsto no Conselho Federal, agora como já fez isso com outras sedes de outros regionais. Então, na verdade, quando a gente pede, ou seja, você já tem uma dimensão de quanto você vai poder arcar para você propor, para poder comprar, para chegar. Eu tenho vários imóveis em vista, mas você não tem condição nem de dimensionar o que você pode fazer. Então, é muito importante que a gente faça esse pedido para ter essa dimensão. De repente, até mais do que a gente está precisando. Então, você já pode propor isso aqui, já posso propor. Então, por isso que eu acho que a gente é cabal. Porque, assim, eu acredito, Carla, que assim, primeiro, a gente ir para um imóvel maior não quer dizer que a gente vai aumentar a despesa. Não, é porque eu talvez não tenha entendido, porque, tipo assim, se eu falar para o Conselho Federal, vamos tirar aqui, que eu não estou deficitário, vou dizer aqui que eu estou extremamente superavitário, será que ele vai me fazer um empréstimo assim mesmo?
Entendeu? Eu talvez não tenha entendido legal o que tu falou, mas eu vejo assim, dessa forma. Para pedir empréstimo, bota o nome na terra. Não, eu acho então que a gente precisa reaprender a conversar. Então, quando você nos apresentou isso aqui, e você disse, do documento, primeiro, não, assim, eu cheguei agora e vi isso aí agora. Se eu tivesse ido lá e conversado com você, eu já saberia tudo que você está falando aí. Mas eu efetivamente não estava. Então, se você tivesse chegado aqui e tivesse nos dito, por exemplo, que, como a Maíli falou, nós precisamos fazer a solicitação agora para o empréstimo. A gente não tem nenhuma informação dessa quando a gente chegou. Eu não falei isso não, assim, que era até 31 de julho. Não, falou que era 30 de julho, mas você não falou que era para um outro exercício que a gente só poderia ter isso. O que eu imaginei é que a gente fazendo a solicitação era até 31 de julho, não me falou, foi a Maíli depois, quando eu questionei. Quando você colocou no início, não é porque, assim, eu sou uma pessoa, não sou tão criteriosa com algumas coisas, mas assim, eu sou professora, então as coisas precisam ser muito bem esclarecidas para que eu não posso ficar deduzindo a partir de uma fala. Então, assim, quando você colocou, você não nos disse que você trouxe isso para a plenária hoje. Então, amada professora. Você foi meu aluno. Eu sei disso, por isso que eu estou falando. Então, assim, a realidade isso está sendo trazido hoje, desta forma que eu digo assim, tão súbito, porque isso foi percebido que seria até agora, senão não daria tempo para o próximo Na ano. verdade, eu nem sabia, eu tinha a ideia de tentar conseguir uma ajuda do federal para a nova sede. Mas eu não tinha ideia que, assim, eu liguei para ele para solicitar, eu não sabia que eu tinha até 31 de julho só, senão que isso existe uma data, né, que é fixada pelo federal para esse tipo de solicitação, eu não sabia, simplesmente coincidiu, e eu tive lá, foi semana retrasada, ele falou, eu até vou disponibilizar, mas desde que você cumpra a resolução 531, né, e você vai, porque você vai correr contra o tempo, entendeu? Tem assim mais alguma dúvida? Não? A doutora Regiane? Eu tenho algumas dúvidas, eu acho, né? Primeiro, eu gostaria de sugerir que quando fosse um assunto assim, isso fosse passado junto com a Paula, para que a gente tomasse conhecimento, pudesse fazer os questionamentos, justamente com a conselheira Carla está falando, para que a gente não chegasse aqui com uma série de dúvidas, de perguntas, questionando algumas coisas que já poderiam ter sido sanadas antes, inclusive pelo prazo mínimo que nós temos, 31 de julho. Mas você colocou aqui duas situações. Uma que o Conselho Federal faz por empréstimo ou doação. É lógico que isso aí é uma questão de empréstimo. Já escutei aqui também em plenárias anteriores, nós temos em caixa não sei quando, e depois nós verificamos que, efetivamente, os valores colocados ou estavam comprometidos ou não eram suficientes para arcar com a nossa necessidade de despesa. Então você diz hoje, eu tenho 7 milhões em caixa. Ótimo. Então não tenho situação deficitária nenhuma, salvo ele estar comprometido. Então, se ele está comprometido, eu não tenho, né? Eu tenho uma previsão eu tenho uma arrecadação para a previsão de despesa a ser saneada. Isso é que eu tenho, né? Nós temos um valor de mercado de 3 milhões, que segundo foi dito pela doutora Maíli, provavelmente a gente não consiga em função do estado da casa. Né? Não temos ideia aqui no plenário de qual seria o imóvel que nos atenderíamos para saber se 1 milhão daria ou não. O que eu sei até agora é que nós estamos com 74% de folha de pagamento. Isso qualquer empresa gerencial é falência. A gente não pode arcar mais de 50% com folha de pagamento, porque é um absurdo ter 74%. Né? O que a gente não pode é estar numa situação deficitária tão grande e pensar em dar um pulo muito grande. Acho que 1 milhão em caixa, mesmo passado pelo Conselho, não vai cobrir nenhum imóvel para a gente ir, embora a gente necessite urgentemente de pelo menos uma sala decente dentro daquele Conselho. Agora, como é empréstimo, eu pergunto, vamos pagar como? De que maneira? Não tem juros? Carência? Não. Quem é que vai assumir essa dívida? Então, gostaria de esclarecer, assim, alguns pontos colocados pela senhora. Então, a questão
como eu falei para a Carla, a questão do empréstimo, e bem como a questão da casa, não está ligada a aumento ou diminuição de despesas, né? É um patrimônio. A gente não está contando nem mesmo com o imóvel que a gente hoje habita ali. Então, mesmo assim, não sendo muito bom em matemática, né, o imóvel que foi avaliado em 3 milhões, vamos supor que ele seja vendido por 2 milhões. Nós já vimos alguns imóveis aí por 2 milhões e 800, por 4 milhões, 4 milhões e 900, um imóvel com quase 1.500 metros quadrados. Então, eu tenho certeza absoluta, enquanto gestor, que eu tenho certeza, é claro, ninguém quer que comprar um imóvel com 1 milhão, ninguém quer. Só estou falando que a possibilidade de a gente diminuir, pelo menos imediatamente, de uma forma imediata, em 1 milhão, a aquisição de novo imóvel, que é urgente para nós. Tá? Isso independente de quanto se tem em caixa ou não. A questão financeira do Conselho está sobre a responsabilidade dessa diretoria. Responsabilidade que eu digo, civil e criminal até. Né? Então, eu tenho consciência, eu vou voltar a falar, o que a gente está pedindo para se votar aqui é a autorização para a gente pegar esse 1 milhão, que pode inclusive se transformar em doação, não é porque ele está sendo empréstimo, está ali o presidente até confirmando. Primeiro você pede emprestado, depois pede para ser... A primeira nunca... Não, deixa só, porque eu tive com, assim, se o trâmite não foi talvez o adequado, foi porque eu só fiquei sabendo dessa situação na semana retrasada. O que está se questionando aqui é o seguinte: se a gente vai, como eu vejo essa situação, se a gente pode facilitar, diminuir nossos custos na aquisição da nova sede ou não. O resto são outros problemas que não estão relacionados com isso, na minha maneira de ver, embora respeite até assim as suas colocações. Não vejo relação com o empréstimo. Eu concordo plenamente com você, a responsabilidade da diretoria, mas a gente não pode também esquecer que, uma vez aprovado pela plenária, a responsabilidade do conselheiro existe. Então, os questionamentos sobre o empréstimo, né? Sobre a aprovação de solicitação. A aprovação do empréstimo. Nós somos também corresponsáveis, junto com a diretoria. Pela aprovação do empréstimo. Exatamente. Então, não vamos esquecer a responsabilidade de ambas as partes. Quem vai ter a responsabilidade de pagar o empréstimo, ou não, se for doação, vai ser a diretoria, em especial o presidente. Não havendo uma passagem para uma doação, não sendo alterada essa figura, como bem colocado pelo senhor presidente, para que a gente receba isso, fundos perdidos, Rogério. Mas como isso seria pago? Oi? A partir de quando? Se a gente receber isso só a título de empréstimo, a partir de quando isso seria pago e de que forma seria pago? Bom, isso daí é uma negociação que vai ser feita com o federal de acordo com as nossas possibilidades. Nós vamos propor isso. É claro que não vamos começar a pagar nada sem antes a gente ter até recebido. Se esse empréstimo só vai chegar ano que vem, se nós realmente formos utilizar, esse pagamento só começará a ser feito no mínimo no ano que vem. E no mínimo também dentro das nossas condições, porque a solicitação de doação será feita por essa diretoria também. Nós temos condições de pagar isso? 1 milhão? Existe essa possibilidade dentro da nossa realidade financeira? Uma vantagem que eu percebo é que isso é investimento. E nós temos... Investimento e pagamento. Doutora Regiane, assim, a gente já está discutindo uma coisa, olha só, nós temos um imóvel. Você me permite ter minhas dúvidas? Eu estou procurando colocar suas dúvidas. Nós temos coisas que estamos dizendo, sim, temos. Ótimo. A doutora Fátima gostaria... A última pergunta que eu teria, vocês colocaram inicialmente autorização para a solicitação e depois uma aprovação, se for necessário, é isso? Em 2 etapas, a gente aprova agora e depois fica vinculada a aprovação de uma compra da casa? A gente está aprovando a nossa solicitação que nós vamos fazer com o federal. De empréstimo. De empréstimo. Lá no federal é que eles vão colocar na previsão orçamentária
para ser liberado para a gente. Não é uma segunda aprovação aqui, é uma aprovação lá também. Tá, então automaticamente esse dinheiro, se aprovado no federal, já viria para cá. Está disponibilizado. Já está disponibilizado. Significa que a gente vai pegar, vai entrar na previsão orçamentária do federal. Independente da gente ter uma aprovação de compra de um imóvel ou não, é isso? Independente. Aí provavelmente o Conselho Federal vai fazer as exigências dele no momento da liberação da verba. Né? Se a verba foi solicitada para aquisição do imóvel, provavelmente, não sei Uma que, verba carimbada. né? Provavelmente ele vai solicitar que sejam entregues os documentos do imóvel, do que está sendo comprado, do que está sendo gasto, antes de efetivar. Eu acredito que seja assim. Né? Esse objetivo do empréstimo, né, da solicitação e da efetivação do empréstimo, ele tem que ser conservado, ele pode ser alterado. Não, é para aquisição da casa. À medida que você E a própria solicitou... aquisição da casa, na hora que nós acharmos que uma casa nos atende, também vai depender de aprovação dentro da própria plenária também. Eu entendo os questionamentos da doutora Regiane, até porque a gente ficou um pouco assustado com a questão da semana passada, das prestações aí, da fala do doutor Robson, pontuando a situação crítica do Conselho, consigo entender, mas assim, eu também concordo com você que uma coisa é uma coisa, e a gente está tentando num investimento para o futuro. A questão do Conselho, eu entendi que está sob controle, vai tentar cortar os custos. Não, nós vamos tentar não. Nós já estamos cortando. Sim. Então, esse objetivo, uma vez solicitado, ele tem que ser mantido até o final, para a efetivação do empréstimo. Exato. Exclusivamente para a compra de um imóvel, é isso? É verba destinada. A doutora Fátima, do Acho que só chefe do nosso serviço se eu não me engano, eu não estou com a e depois o resolução. doutor Braulio. Eu não estou com a resolução aqui, mas se eu não me engano, a Secretaria diz que firmado, né, os convênios de dotação orçamentária do federal com o regional e estipulados os prazos de pagamento, o primeiro pagamento começa a ser feito em 30 dias, se eu não me engano, porque está na resolução, acho que a Fátima tem. A respeito do que foi dito, está fundamentado na resolução 531. Eu vou ter que ser um pouco didática, mas não é o primeiro. Diz o artigo 59 da resolução que o pedido tem que ser formalizado até 31 de julho de cada exercício. E aí diz quais são os documentos que são necessários para instruir esse pedido. No artigo 68, ele diz que, para atender o princípio de competência orçamentária, todo empréstimo vínculo descrito nesta resolução, depois de sua aprovação, só será liberado ao regional solicitante nos exercícios seguintes ao do pedido. Então, só para confirmar o que estava sendo mencionado aqui sem a redação do artigo. E o artigo 70, ele expressa que o empréstimo concedido para aplicação imediata ao fim que se destina, vedado ao Conselho Regional de Farmácia solicitante, utilizar a verba para outro fim referente ao convênio. E, por último, também, como o Marcos já havia dito, que o regional solicitante poderá, se assim entender, declinar o empréstimo solicitado. Aí tem o artigo 67, que diz que o pagamento será efetuado, a primeira parcela, após a autorização desse empréstimo. 30 dias após a liberação do empréstimo. Após a liberação, Após após receber a o dinheiro. aprovação. Aprovado que ele é liberado. Qual a condição? Aprovado. Eu gostaria de pedir, eu acho que o doutor Braulio já fez uso desse empréstimo, não? Não, mas estou pensando. Essa Em janeiro, federal. eu convidei o Rogério, que é o contador federal. Em janeiro ele falou. Fala mais perto, não é que só tem. Ele falou assim, olha, fica atento à data, 31 de julho, se for fazer. Então, assim, o projeto eu estou pensando em pedir ano que vem, mas já ele também me orientou da seguinte forma, olha, não peça a doação, você pede um empréstimo, que é a fundo perdido, depois você pede o perdão. Foi o que o presidente assim federal você me deve falou, fazer. exatamente.
provavelmente, né, esse valor nem será ressarcido ao federal. Eu acho assim, se não for ressarcido, a gente tem que pagar, perder de vista sem juros. Não, vocês podem inclusive perceber o não dinheiro, vejo botar assim, para aplicar e ganhar dinheiro com o próprio dinheiro. Olha, eu gostaria de finalizar a minha observação sobre isso da seguinte forma. Nós, primeiro, eu enquanto conselheiro, eu acredito que seja a opinião de todos aqui, a gente não vem aqui à plenária disposto a nada deliberadamente, né? Então, assim, primeiro, eu estou me desarmando para a gente poder conversar, né? Então, assim, se você, enquanto presidente, soube recentemente, há 2 semanas, da possibilidade de fazer uma solicitação de empréstimo, nós, enquanto conselheiros, muito menos ainda. Então, o que a Regiane disse não deixa de ser pertinente. Quando nós, porque eu sei que na correria do trabalho, né, assim, porque eu também vivencio essas experiências em uma outra instância, mas dadas as diversas correções, é tudo a mesma coisa, no dia a dia do trabalho, a gente atropela algumas etapas. Então, até por imaginar que o outro já conheça, né? Mas assim, inicialmente, eu não sou professora de legislação. Então, embora tenha visto a 531 recentemente por ocasião da prestação de compras, mas a gente acaba se atendo exatamente o que a gente quer procurar. Então, assim, quando eu vim para a plenária, que eu recebi uma ata com lá, solicitação de financiamento ao Conselho Federal de Farmácia, eu não tinha entendimento do que se tratava. Né? Eu não tinha entendimento, que era para comprar uma casa, que era para... Você começou expondo, e aí até inclusive deixou um papel para que a gente tomasse conhecimento. Eu só digo assim, é uma questão só de conversar. Nós somos pessoas que você tem que chegar aqui e dizer, tudo no campo das ideias eu sou capaz de discutir com você que horas. Com você, com qualquer um, né? Porque assim, eu respeito as pessoas, então, quando você coloca, Marquinhos, a gente tem que entender exatamente do que se trata. Então, você já fez as suas considerações sobre essa minha fala, então não precisa nem você, eu entendi. Mas assim, a gente precisa minimizar esses embates nas nossas plenárias. Mas sabe o que acontece? Sabe o que me entristece às vezes? Por isso que eu peço até desculpas, até se eu, de alguma forma, falo de uma forma... Porque, tipo assim, eu acho que está bem caracterizado, assim, essa gestão, a vontade de acertar, de transparência, né? de colocar tudo às claras. Né? Isso, pelo menos assim, a gente se esforça para passar essa mensagem. Aí eu fico triste quando, por exemplo, a doutora Regiane, minha amiga, esteve na campanha comigo, me fala assim, que o fato de eu dizer que tem 7 milhões não significa nada, porque lá atrás falaram que tinha um valor. Então, se assim, o que eu falar, isso me entristece, assim. Entende? Assim, será que eu tô aqui, entendeu? Fazendo assim... Não tem essa... Não, vou cumprir só minha fala, não tem essa conotação. Não tem essa conotação. Por isso que eu acho que a gente tem que... Não tem essa... Não, estou falando mesmo. Não tem essa conotação, Marcos. Eu estou aqui... Não estou falando que não, eu sei. Eu estou aqui despida de tudo. Eu só vim aqui para plenária. Eu só estou pedindo autorização para pegar um dinheiro que talvez a gente nem pague e a gente não vai ter custo financeiro. Pode ser negado, inclusive, pelo federal, né? Pode, a plenária que decide. A plenária federal pode não aprovar. Pelo que você colocou, eu gostaria que você entendesse, tá? Em tempo nenhum eu tenho essa postura. Pelo contrário, eu vim junto com vocês por achar que vocês três tinham capacidade e competência para gerir isso aqui. Senão eu não teria colocado meu nome, não teria tentado participar e estar junto de vocês aí. E estou junto de vocês aí, aqui. Porque o plenário se decide junto e a gente está aqui para apoiar vocês. Agora, ao mesmo tempo, quando a gente tem
uma pauta que diz que vai ter um financiamento solicitado ao Conselho, ao mesmo tempo que a gente tem uma plenária anterior de prestação de contas bastante problemática, você vai me desculpar, todas elas, quando eu tiver dúvida, eu não tenho acesso à documentação, eu não tenho acesso à reunião de diretoria, eu não tenho acesso a decisões, então o único lugar que eu tenho para tirar as minhas dúvidas é aqui. E eu sei que eu posso perguntar, porque essa diretoria vai ter todas as respostas plausíveis, inclusive para os outros que nos assistem, porque agora essa diretoria tem uma plenária aberta. Antes, as reuniões a gente não sabia. Então, quando eu faço as perguntas, eu não questiono, eu estou fundamentando as decisões até para que todos saibam, e as decisões com transparência e clareza, porque foi isso que nós dissemos que íamos fazer. Querida conselheira, a única colocação que eu faço é quando eu falei que tinha 7 milhões e a colega falou assim, poxa, mas como acreditar? Ela quis dizer foi o seguinte, que como a gente está... Não, Marcos, não pode ser assim, as coisas têm que ser bem transparentes igual a água. Ela não falou isso. Eu posso falar uma coisa também, gente, olha só. Isso aí, que parece que é uma grande novidade, o Conselho Federal ajuda várias entidades, não é só os regionais não, várias entidades farmacêuticas, eles ajudam, colocaram um tema de solicitação, a empresa está pedindo dinheiro ao banco privado. O federal, ele ajudou, acho que a Farmag, ele ajudou a Farmag, que ela comprou imóvel. Quando a gente quer comprar imóvel, já pediu empréstimo dele, posso disponibilizar 500 mil, só que a gente falou que não comprou. Tipo assim, mas ele já ajuda diversas, e já ajudou e ajuda entidades. Então, a gente nem fala empréstimo, no fundo a gente fala uma doação, uma ajuda. É normal isso, tá? Não é uma coisa inédita, não. Nós não estamos sendo contrários, em hipótese nenhuma, a solicitar nada ao federal, muito menos a comprar um imóvel. É que o termo ficou meio errado. Se você deu uma empresa, está pedindo empréstimo bancário. A gente precisa... É uma ajuda do federal. Sim, ajuda, todas as entidades precisam e pedem. E o federal dá para comprar sede. Deve ter ajudado aqui na PF, ajuda todo mundo. É isso aí. Agora, o que a gente quando que a PF perdeu uma sala, etc., também o federal bancou. Então já tem várias entidades. Mas eu acho que comprar, até porque fazer uma plenária deveria ser dentro da nossa casa. A gente não precisaria se deslocar e pagar fora. Isso é um custo muito alto que vem para o povo da gente. É esse o nosso planejamento. Eu sei disso. Foi isso que a gente falou o tempo inteiro antes numa campanha. Isso não é uma novidade agora trazida. Agora a gente precisa saber. Eu também não sabia. Existem só 3 pontos assim, acho que são fundamentais. Primeiro, a gente não é obrigado a ser aprovado a pegar um empréstimo. Segundo, pegando o empréstimo, esse dinheiro não vai ter custo assim, financeiro além dele. Terceiro, existe uma grande possibilidade, se não uma certeza, que nós nem mesmo precisaremos pagar esse dinheiro. Assim, isso é fato, tá? Assim, podem ter diversas coisas que a gente pode discutir, mas essas 3 coisas são fatos, tá? Tem o objetivo da casa. Não, mas eu tô dizendo assim, em relação ao empréstimo enquanto negócio, entende? Enquanto negócio, a gente não é obrigado, se a gente achar que não deve pegar. Segundo, provavelmente vai virar uma doação esse valor. E terceiro, a gente tendo que pagar, a gente vai pagar de forma parcelada e sem nenhum custo financeiro, sem juros, sem correção, sem nada. Então, enquanto negócio, não tem como ser ruim para o Então, assim, desculpa estar sendo repetitiva, mas quando você ponderou há pouco, eu sou sua amiga e estou do seu lado, mas a gente tem que... Quando você chegou aqui e ponderou, a abertura da plenária foi da seguinte forma: eu gostaria de que ficasse ressaltada a nossa dificuldade em fazer uma plenária, porque por ausência de conselheiro, justificativa em cima da hora, e porque eu sou uma conselheira e eu venho de qualquer jeito, só se tiver um problema de ordem superior. Então, eu também fico triste, porque se eu venho para aqui com maior boa vontade, disposta a colaborar com a diretoria, as informações
do meu ponto de vista, não foram passados em tempo hábil. Eu deveria ter dito no início: o empréstimo é a fundo perdido, é de pai para filho, qualquer termo que quiser usar. É um empréstimo que pode se converter numa doação. Se isso tudo me fosse apresentado no início, a gente não teria por que fazer esse número de ponderações. Se a gente faz esse número de ponderações e se a gente faz esse número de ponderações porque não entendeu e a gente não pode conversar sobre isso, então eu seria a próxima a não vir na próxima plenária. Você está entendendo a minha conta? Então, assim, eu entendo exatamente, assim, na verdade, assim, o legal disso tudo, entender, então... sabe qual é o melhor disso tudo? Assim, a plenária é gravada. Eu não me recusei a discutir nada, as informações. Agora, nem sempre a gente acerta em tudo. O meu questionamento, a tristeza, é porque até o ano passado, coincidência ou não, a plenária não havia uma falta, era difícil ter uma falta. E agora na minha gestão, é difícil ter quórum até. Já se cancelou a reunião por não ter quórum. Então. E isso é fato. Agora, em relação a discutir, o tempo não foi assim, não foi talvez o adequado, mas não por culpa de qualquer coisa, porque nós também tivemos pouco tempo para adequar. Mas está gravado aí, eu não me recusei a dar nenhum tipo de explicação. Se eu errei, assim, se avalia até a filmagem, eu não me lembro. Eu me recusei a dar alguma informação. Eu gostaria, assim, se a gente pudesse dar prosseguimento. Na boa. Só precisa ser mais claro e nós temos o direito de perguntar o quanto quisermos. Ponto. Tudo Você bem. não se recusou em momento algum, não é do seu perfil. Nem nenhum de vocês. Agora, eu só vou comprar qualquer coisa eu vou ter que negociar. Então, assim, se a gente não tinha informação suficiente, nós tínhamos que perguntar. Mas não foi respondido tudo? Foi, mas assim... Foi, então assim, este é o lugar, embora tenha muita gente de fora, né, assim, este é o lugar em que nós conversamos mesmo. Esse é o lugar que a gente se entende mesmo, ou se desentende. Então, assim, não tem nada de cunho pessoal, é meramente fruto da nossa discussão para o crescimento da casa. Tá ótimo. Podemos votar então agora, doutora Sônia? Vai. Não vou falar mais, eu acho que todas as explicações você já deu. Eu acho que você se desculpou pela intempestividade, você já deu todas as explicações. Eu sei que é direito de todos falar, mas mais uma vez eu digo que está sendo repetitivo. Também concordo. Então, quem concorda com a solicitação de financiamento e a aprovação consequente dessa proposta de deliberação, permaneça como está, aprovado por unanimidade. Gostaria agora, item 1.15, de passar a palavra aos convidados. Então, meu diretor, que não é convidado efetivo, vai fazer o Vai falar sobre empréstimo? Não, vou falar de uma coisa geral. Não é empréstimo não. Vou falar de uma coisa geral mesmo. Na verdade, a última plenária foi meio tensa e pesada, mas serviu para a gente refletir algumas coisas, né, efetivamente. Tanto nós, da diretoria, como os próprios conselheiros. Que, na verdade, a gente tem que monitorar sempre as coisas do Conselho de Farmácia. Né? A situação chegou onde chegou porque não havia, por parte de ambos, um monitoramento efetivo das coisas, o questionamento na plenária das coisas. Ou quando havia o questionamento, de repente não havia a resposta efetiva desse questionamento. Eu acho que a gente aprendeu, e eu sou professor também, a gente aprende, acho que todo dia, que o Conselho de Farmácia, seja aqui ou Pernambuco, é complexo. Essencialmente é muito complexo de dirigir, principalmente contabilmente, juridicamente, em todas as questões. Mas, se nós não tivermos uma plenária efetiva, nós não monitorarmos todas as discussões, independente se é a favor ou contra,
a discussão efetiva, vamos cair no mesmo erro sempre. Sempre. É isso. O fato da plenária estar vazia esvazia o questionamento e a discussão, tornando a gente mais frágil como conselho. Esse é o ponto. O ponto da semana passada, daquela discussão toda, foi, na verdade, uma diretoria, uma plenária, que, na verdade, não foi efetiva. É isso. Nós apresentamos uma conta de 2013 em julho de 2014. Ponto final. Já para isso, já é irregular. Ponto final. Não há discussão para isso. É isso. Eu queria, assim, eu particularmente, assim, tanto a Rejane quanto a Carla sabem, assim, do carinho que eu tenho por vocês. A Carla, então, né, que eu já conheço há mais tempo, não que ela mereça mais, mas ela em particular... Não, sabe que, assim, é amor antigo mesmo, porque sabe quanto eu admiro, quanto acho até que ela é muito parecida comigo. O que ocorre, Carla, assim, a gente passa, às vezes, a ter até um semblante mais difícil, devido às circunstâncias que a gente vive. Assim, os senhores não têm ideia do que essa diretoria, a tensão de saber que nós temos que adequar as contas do Conselho e a cada dia nós temos novas surpresas. Assim, não é de má fé, não é de má fé, é assim, de abandono do Conselho. Então, quando a gente fala em corte de pessoal, por exemplo, logo se vem na mente demissão, né? Bom, corte de pessoal tal, assim, não está descartado, nada está descartado para a gente nesse momento, nada está descartado, mas é claro que a gente tem uma ordem a ser seguida. Então, assim, dentre as coisas que nós estamos primeiramente avaliando, está a parte de gestão, né? E isso envolve, por exemplo, o pagamento de horas extras, né? Então, as horas extras estão proibidas dentro do Conselho, salvo assim, uma excepcionalidade grande, né? E quem vai avaliar, além dos chefes, além do nosso gestor, também o diretor tesoureiro. Aí a gente depara, não, tudo bem, vamos assim, eu acho que isso daí a gente vai alcançar, a gente viu lá o número de horas extras, pô, a gente vai calcular tanto, vamos diminuir tanto. Aí a gente chega como, por exemplo, no dia de hoje, a gente percebe que tinham funcionários em cargo de chefia, já ganha gratificação, que não marca ponto, ganhando também hora extra. A gente chega assim, cara, poxa, tem, assim, isso foi a novidade de hoje. Ontem teve outra, antes de ontem teve outra. Então, assim, por mais, sabe que às vezes a gente sente assim, caramba, cara, pô, será que a gente vai vencer essa corrente? Porque a gente vai nadando contra. Então, a gente acaba assim, até se desculpando pela forma, talvez às vezes, não tão adequada na forma de falar com pessoas que a gente admira e gosta, porque, caramba, a gente está passando um estresse dentro do Conselho muito grande por todas essas situações que a cada dia nós encontramos, entende? Então, por isso, mais uma vez, peço desculpa. Porque nós só estamos vendo a pontinha do iceberg. Espero que não. Pelo amor de Deus. Isso vocês. Nós aqui, Conselho. Entende, Carla? Tipo assim, hoje eu fui falar lá da entrega de carteira no Unigran Rio, aí o nosso coordenador alertou pelas horas extras que teria. Eu falei, ué, mas ele é o chefe. Não tem não, mas ganha. E eu quero saber, tipo assim, isso já é uma rotina lá. E eu quero saber, assim, esse dinheiro tem que voltar para o Conselho, porque ele é indevido. Coordenador ou chefe da seccional? Coordenador ou... Não, o coordenador não ganha, não ganha, mas a seccional quando foi feita a deliberação das seccionais, o funcionário que fica responsável lá, ele ganha um cargo de chefia. Não, sim, estou só te corrigindo, você disse coordenador, não o coordenador, é o funcionário do cargo de chefia. Não, porque eu conversei com o coordenador e ele me informou porque teoricamente a entrega de carteira seria
feita depois da colação de grau, já numa hora à tarde, e que, como ele tinha recebido a informação que as horas extras estavam proibidas, isso ia acarretar um pagamento de muitas horas extras. Eu disse, não, mas ele não ganha sim. Então foi o coordenador que me alertou, e que mais uma vez, tipo assim, é como a gente tomasse mais uma pancada. Só falar Pode. É engraçado porque é de pouco em pouco, né? Eu fui fazer lá o projeto de integração, que a gente vai lá na faculdade à noite, aí quando veio, como eu estava agendado para as 7h30 e acabou às 8h30, quando veio o pedido de hora extra, veio até às 10. Eu falei, mas acabou 8h30. Eu estava lá, eu saí junto com o funcionário, por que está pedindo hora extra até às 10? Porque as coisas não eram controladas, né? Aí eu passei o meio por conta do tesoureiro, falei assim, Robson, não procede, acabou às 8h30, começou às 7h30, acabou às 8h30. Eu estava lá, eu saí às 8h30, eu peguei a barca das 9h, como é que a pessoa está pedindo hora extra até às 10? Isso pra gente falar só de pouco em pouco, horas extras. De pouco em pouco, cada hora é uma coisa, de 1 em 1, de 2 em 2, meia hora. Não, de muitas e muitas também, em alguns casos. Né? A gente pegou hoje avaliando a questão, por exemplo, vale transporte. Tem funcionário ganhando um salário só de vale transporte. Salário que muita gente no Brasil não ganha, só de vale transporte. Então, gente, assim, eu peço desculpas se eu queria estar uma pessoa mais sorridente, né, mais simpática, mas de alguma forma isso abala a gente, né? Você viu os dias que você passou lá até de alguma tensão, imagina a gente que está assim desde o início do ano, em tensão. Mas vamos dar prosseguimento. Deixa meus conterrâneos falar. O doutor Liporage pediu primeiro a palavra lá, vou passar para ele. Ou vamos dar para os nossos convidados, né, por uma questão até de educação. Doutor Braulio, por favor. Boa noite. Muito obrigado pelo espaço. Fica de pé, doutor, para todo mundo. Muito obrigado. Eu queria agradecer em nome da diretoria, na presença do Dr. Marcos Átila, e aos conselheiros que estão aqui, aos convidados. É uma oportunidade importante para a gente. Eu sou bastante jovem, o Olavo também está aqui, é diretor secretário. É a nossa primeira gestão, meu primeiro cargo público como ordenador de despesa, e é muito importante, e desde o primeiro momento, para você ter ideia, dia 2 de janeiro eu pedi o contador do federal para ir lá no conselho. Todas essas coisas que vocês estão falando aí, também é uma coisa, eu vivo tudo isso lá. E estreitar, aproximar, aparentemente é bem grande o Estado em relação ao nosso, mas os problemas são os mesmos, e sempre com essa troca de experiências você pode observar um detalhe, uma coisa que vocês fazem diferente ou melhor, uma experiência positiva que a gente pode tomar emprestada a ideia, como por exemplo a aproximação junto dos estudantes, né? Que no dia da colação de grau vocês fazem a entrega das carteiras. O nosso projeto de integração. Pronto, que até depois, se vocês permitirem, eu vou pedir um convite para vocês me ajudarem a estruturar isso lá. E assim, queria agradecer e dizer que a gente está lá de portas abertas também para, se vocês quiserem trocar experiências conosco e conhecer nossa realidade, sejam muito bem-vindos, e tem sido muito importante para a gente conhecer a realidade de outros conselhos e ver onde a gente pode avançar. Eu agradeço a oportunidade de falar e obrigado. Não, dizer que o prazer é todo nosso, a gente tem o maior prazer aí em fazer essa parceria com vocês. Tá ok, doutor Lavo, gostaria de fazer uso da palavra? Nem que seja para cantar um forró, né, doutor? Eu faço das minhas palavras as palavras de Braulio e dizer que estou muito feliz e parabenizar a nova diretoria do CRF do Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de conhecer Meli há um tempo atrás já, num congresso que a gente foi em São Paulo, e tive a oportunidade de conhecer vocês também, e dizer que estou muito feliz em estar aqui, e esses dias também foram muito proveitosos. Obrigado e até uma próxima, né? Até a próxima. Obrigado aí, a gente que agradece aí
essa visita tão boa, tão legal, tão agradável. Doutor Iporage é do Sindicato dos Farmacêuticos, licenciado, né? Então, boa tarde a todos. Eu gostaria que a primeira coisa é lamentar mais uma vez. Semana passada eu já lamentei e essa semana estou lamentando de novo. Qual a plenária desse ano? É a 7ª? Não, houve 2 extras já. Pensei que as 2 extras foram para a prestação de contas da semana passada, mas é a 9ª. Tá, mas é exatamente isso. Eu estou ouvindo muito mais do que alguns conselheiros. Então, na hora que as pessoas são eleitas e pedem os votos, eu acho que é para estar aqui. Então, eu como farmacêutico do Estado do Rio de Janeiro, eu gostaria de transparência, como a diretoria tem feito. Então, eu gostaria de pedir aos nossos conselheiros que realmente desse transparência. Eu gostaria, como farmacêutico do Estado do Rio de Janeiro, ter uma planilha mostrando quem está vindo e quem não está vindo aqui. E outra coisa, eu gostaria que tivesse a justificativa. Justificativa é dizer o motivo por que não está vindo. Justificar dizendo que não pode, isso para mim não é justificativa. E outra coisa, se eu dei meu voto para essa pessoa estar aqui me representando e essa pessoa não possa estar aqui, eu gostaria que ela primeiro pedisse para sair. Se ela não pode vir, então, por favor, peça para sair. Se não puder pedir para sair por algum motivo, eu gostaria que o Conselho Regional e o Conselho Federal tomassem uma atitude. Para que eu tenho um conselheiro eleito que não pode vir? Que não pode me representar, que não pode estar aqui debatendo com vocês os motivos. Então, assim, a primeira coisa é essa. Outra, assim, estou trazendo de novo, porque a revista, essa aqui, me mostrou a transparência de como está a situação da atual sede, da sede que foi comprada, dos carros, de tudo. Então, eu gostaria muito, é o seguinte, é importante sim a aquisição da sede, é importante sim, mas o que mais me preocupa é o seguinte, pelo amor de Deus, enquanto não tiver uma sede apropriada, continue fazendo as plenárias no local que permita aos farmacêuticos e estudantes de farmácia estarem presentes e acompanhando. Não faça igual o Congresso, igual a LERJ, que não permite as pessoas de estar perto dos seus representantes. Então, eu gostaria que nunca tirassem a gente a possibilidade de estar aqui acompanhando. A gente, os estudantes, que afinal, vocês estão nos representando. Não tirem de um local onde a gente possa estar. Tá? Obrigado. Boa tarde. Obrigado, doutor Iporage. Com certeza será respeitado esse direito. Uma palavra à doutora Maeli, vice-presidente. Só em relação ao que o Iporage falou, na verdade a gente está buscando, né? Eu tenho ido às plenárias do Federal para acompanhar mais de perto os posicionamentos que a gente tem que ter, o posicionamento do Federal, e essa questão do absenteísmo é uma questão que a gente está levando lá para o Federal, porque a resolução diz que o conselheiro pode se ausentar 5 vezes em um ano, e nós temos conselheiros aqui que já se ausentaram 5 vezes em um ano, e é exatamente a questão da justificativa. Pela resolução, a justificativa tem que ser documentada, e as justificativas não estão sendo documentadas. Passar um e-mail dizendo, por motivo de saúde eu não posso ir, por motivo de problema no emprego eu não posso ir, né? E aí esse questionamento a gente vai fazer o federal, que tipo de documento tem que ser encaminhado, né, para que a gente possa até passar para os conselheiros daqui, que se pode ser só de passar um e-mail até 1 minuto antes da plenária começar dizendo que vem ou não, ou o que o Conselho Federal entende como uma justificativa documentada, né? Até porque as resoluções são dúbias mesmo, assim, uma justificativa documentada. Se um e-mail é um documento, em alguns lugares é, em outros lugares não é. Então a gente está buscando lá junto ao Federal, amanhã tem plenária, eu vou de novo para lá, né? Exatamente a gente está tentando se aproximar do Conselho Federal para poder entender quais são os mecanismos e que instrumentos a gente pode usar, porque isso leva a uma série de consequências, como a distribuição dos processos, que é distribuir o processo,
quando chega meia hora antes da plenária a pessoa diz que não vem, aí o processo, o conselho não arrecada, na verdade, né? É a nossa fonte de arrecadação. São os processos administrativos, né? Grande parte da fonte vem realmente das multas, a fonte de pagamento das anuidades, nesse momento elas já foram feitas, né? Daqui para frente a gente precisa realmente, até porque as empresas têm que se regularizar, então isso causa uma série de transtornos, e aí quando o Conselho Federal, né, me passar um posicionamento, eu com certeza vou passar para vocês do que a gente pode fazer a esse respeito, assim, né, na questão do absenteísmo. Mesmo assim, a gente vai publicar no site, né, que a gente já combinou de colocar quantas vezes a pessoa, quem estava presente, né, não é quantas vezes, quem está presente nas plenárias. Rapidamente, inclusive, estava aqui, justamente o pedido que o doutor Iborage fez, eu ia fazer essa solicitação, está até escrito aqui, para que fosse colocado no site os conselheiros que efetivamente vêm à plenária para acompanhamento. Eu acho isso muito importante. Muito necessário que os farmacêuticos saibam que representa eles efetivamente na plenária. É uma questão de transparência do trabalho executado pelos conselheiros. Eu gostaria, Marcos, que isso fosse colocado, já foi pedido antes, o mais rapidamente possível. Eu queria solicitar agora ao Fábio que providencie uma tabela, aí fica lá permanente no CRF Notícias, por exemplo. Eu não sei que espaço colocaria isso, mas para ficar uma coisa adequada dentro do boletim eletrônico, né? Não sei se tem uma parte que é só de plenárias, aí colocar, né, uma tabela desde o início do ano de presenças e faltas, é possível? Então, para quando, Fábio, isso pode ser feito? Até para a gente definitivamente... Você precisa de quanto tempo? Até sexta-feira, falando. Até sexta dessa semana já? De todas as plenárias. De todas as plenárias, né, que ocorreram, né, e o número de presenças e faltas. Oi, Regina. A gente vai publicar os indicadores de desempenho. E produtividade. Ali, entre outras coisas, seria o absenteísmo e a produtividade dos conselheiros. Vai publicar o absenteísmo. Tudo, são vários indicadores. É porque eu não sabia o que era absenteísmo. Eu só estava ouvindo, aí hoje eu perdi a vergonha e perguntei para o Santarém. Independente do indicador, o pedido do nome do conselheiro, a plenária que foi, seria muito interessante para ser colocado. E a justificativa, porque muitas vezes é plausível a justificativa. Eu não sei se consegue botar assim, todos esses indicadores como até a justificativa. Eu posso te garantir que eu não vi assim, um documental, mesmo porque também, assim, verdade seja dita, isso nunca foi exigido. Vocês poderiam colocar assim, os conselheiros, a frequência, vamos dizer, tantos por cento de presença e botar assim, as coisas que ele... Eu acho essa presencial, porque o motivo... Por exemplo, nas Assembleias Legislativas e na Câmara dos Deputados, no Senado, você clica no parlamentar, você vê a frequência dele, vê tudo que ele propôs. Vamos dizer, se você, faltas, aí clica lá na justificativa, vamos dizer, teria um campo por conselheiro, para aprofundar, né? Então, para todas as informações, como foi pedido. Poderia botar em percentual, 5% de presença. Eu não sei se a gente consegue fazer 80% de isso. Mas pode começar devagar, Eu acho que seria ótimo, mas assim, eu acho que a minha proposta é a gente começar assim, com uma tabela de número de plenárias e de presenças e faltas. De repente o percentual... No primeiro momento, depois a gente vai assim, até vendo outras informações. Tá bom? E o outro pedido seria que, como lembrança de botar água, lembrança dos conselheiros também, a gente fica aqui aguarda. Já pensei que ia dar água, mas já pensei. Eu Ou a gente pediria... levanta, vai lá fora, sai da plenária. Eu pediria a Carol, é possível, Carol, providenciar uma Na água? próxima vez, garrafa de água, por favor, tá? A gente fala muito, é isso. Mais alguém? Podemos dar prosseguimento? Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Não? Então eu agradeço a todos aí a colaboração. Então vamos para... Não, convidado eu acabei de passar. Palavra livre no final, né? Embora assim, eu acho assim, do convidado, na verdade, todos nós falamos. Eu acho até que fica uma coisa meio repetitiva. Mas a gente pode passar novamente em palavra livre. Eu só respeitei o antibolito, por isso que eu fiz essa pergunta. Não, a gente aguarda no final, então eu te passo a palavra. Não,
né? Eu ia entrar nos processos, né? A Câmara Técnica Especializada 1. Então tem o relato do Dr. José Roberto, que assim, foi unânime o julgamento pelo indeferimento de todos os processos. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Podemos votar? Então, quem concorda com o parecer dados pelo Dr. José Roberto, permaneça como estão, aprovado por unanimidade. Da doutora Raquel, da mesma forma, todos indeferidos. Coloque em votação. Aprovado. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Câmara Técnica Especializada, número 2. Processos com relato do Dr. Bruno Silva Freire. Foram todos indeferidos também, né, por unanimidade. Coloque em votação. Quem concorda, permanece como está. Aprovado por unanimidade. Processo da doutora Carla Patrícia. Alguns arquivados, outros indeferidos, mas por unanimidade da sua Câmara Técnica. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Então coloque em votação. Quem concorda com o parecer sobre os processos, permanece como está. Aprovado por unanimidade. Da mesma forma, a exceção de um processo que vai ser relatado aqui, vai ser colocado pela doutora Maeli, farmácia preferida de Boa Esperança. A exceção desse processo, coloca em julgamento os outros. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Doutora Maeli, com a palavra para... Então, na nossa Câmara Técnica, a gente teve uma discordância, né? Então, como está lá na resolução, que só os votados por unanimidade, que são aprovados direto na Câmara, os que não têm unanimidade, a gente traz para o plenário. É uma questão, a Carla faz parte da Câmara, que a Carla já vinha colocando outras vezes, que é relativa à apresentação de atestado médico para justificativa de ausência, né, do farmacêutico. Houve um parecer do Departamento Jurídico, no qual o Departamento Jurídico coloca as questões, né, de que existe jurisprudência, eu não vou ler o parecer todo, mas que existe, a legislação é clara ao determinar a necessidade da assistência durante todo o horário de funcionamento, mas que existe jurisprudência tanto, né, no Código de Ética, quanto do próprio Conselho Federal. Aí se a doutora Fátima quiser dizer quais são, de que o atestado é válido e que ele tem que ser utilizado para abonar a falta. E aqui nesse processo, o relator, que era o Paloraci, que não foi na Câmara, né? Então, na verdade, nós que estávamos lá, né, eu, Carlos e o Bruno, que estávamos julgando, a gente resolveu trazer para o plenário, até porque a Carla sempre colocou que a gente precisava ter uma decisão. Como o jurídico deu o parecer de que o atestado tem que ser aceito e abonar a ausência, porque existe previsão legal para isso, e ele disse que não ia aceitar o parecer, a gente discordou e trouxe aqui para o plenário avaliar. Esse tipo de situação que, na verdade, acontece mais de uma vez. Né? Posso fazer uma pergunta? Qual o índice de presença do farmacêutico? Mas aí a Fátima, 40% de presença e 60% de ausência. Eu queria, assim, aproveitando a fala do Dr. Braulio, eu queria dizer o seguinte, que o plenário do regional, desde que eu entrei, inclusive, né, no meu terceiro ano, a gente tem uma dificuldade muito grande, que eu digo CRF, né, de propor alguma coisa. Então, se botar um indicador lá de presença e um indicador de colaboração efetiva de trabalho, vai ser até vergonhoso. Por quê? Porque em um outro momento a gente tinha dificuldade de propor, assim, não vou aqui ralar roupa suja, mas eu sempre me preocupei
muito com essa questão de os conselheiros trabalharem uniformemente. Então, este processo aí é apenas mais uma ponta de iceberg que a gente está enfrentando. Porque eu acho o seguinte, e eu fui procurar a doutora Fátima, porque eu falei o seguinte, desde que eu entrei, que não há uniformidade nesses julgamentos. Então, eu julgava, quando a orientação era do jurídico e de quem mais, que o atestado, no caso da outra diretoria, ela dizia o seguinte, que não, que o atestado viabiliza a dispensa do profissional, mas não isenta a empresa da responsabilidade em ter um outro. Então, esse era o entendimento anterior. Então, eu sempre votei desta forma, porque era o entendimento que todos teríamos, até que um belo dia foi colocado na plenária o seguinte, mas esse atestado aqui eu acho que é verdadeiro, então eu vou votar como favorável. Aí eu disse, nós não podemos achar que um atestado é verdadeiro ou falso, não foi isso que nós conversamos? A gente tem que ter, primeiro que eu não tenho como julgar, né? Igual medicamento, não posso dizer que esse medicamento tem qualidade ou não, exceto se eu consiga rastrear os problemas todos e identificar. Bom, então isso é uma discussão nossa antiga. Então eu procurei a doutora Fátima e falei com a doutora Maeli que isso não podia ser desta forma. E eu perguntei para a doutora Fátima, eu tenho observado que o jurídico voltou a colocar um relatório orientando, que serve inclusive para orientar o conselheiro como conjugar o processo. E aí ela me disse, não, foi que isso tinha sido suspenso na gestão anterior, retornou a ser feito nesta gestão, quando o jurídico colocar esse parecer, e que se o conselheiro concorda com o parecer do jurídico, ele faz as suas considerações e vota, opina pelo deferimento, opina pelo acolhimento do parecer do jurídico, quer dizer, vota com o jurídico ou vota contra o jurídico, de forma. Se a gente vota com um voto contrário ao parecer do jurídico, que teoricamente é quem nos fundamenta para julgar, então nós temos que justificar o porquê de que estamos votando contra. Então, e a gente começou a discutir isso. Que legalmente o conselheiro é que é soberano, o cara é orientativo, né, o parecer jurídico. A decisão é do conselheiro. Não, eu não estou dizendo isso, eu sei que a decisão é minha, mas eu tenho que justificar, eu concordo contigo, eu tenho que justificar o porquê de não acolher um posicionamento jurídico, porque, como eu disse no início, e na plenária anterior, e desde que eu entrei, não sou uma advogada. Então, assim, eu tenho que me resguardar da decisão que eu estou tomando. O meu voto é soberano e a plenária pode, inclusive, desconsiderar o meu voto. Eu tenho pleno entendimento disso. Só que quando eu conversei com ele, nós chegamos a esse entendimento, eu, ela e Maeli, de que nós tínhamos que trabalhar uniformemente. Eu, inclusive, propus um modelo de julgamento de processo. E deixei com a Maeli, mandei para o meio do marketing, pedi para ela levar no jurídico, enfim. Para quê? Para que a gente tenha uma sistematização. Porque não pode uma pessoa julgar de uma forma, outra pessoa julgar de outra, para dizer, o voto foi esse, mas minha opinião é contrária em função desta legislação que eu acredito e entendo que seja a legislação mais pertinente. Então, volto a dizer, gostaria que a gente evoluísse para um modelo de julgamento de processo de conselheiro uniforme. Segundo, o que a maioria o processo do relator, a nossa dúvida é, esclarecendo, ele votou, entre aspas, contrário ao parecer do jurídico. A gente precisa de mais esclarecimento sobre isso para que o plenário aprove ou não a decisão dele. Como ele não estava lá para se posicionar frente ao voto dele, a gente trouxe para o plenário. Então, assim, eu insisto, vamos padronizar as rotinas, vamos estabelecer isso, que a gente vai trabalhar com melhor qualidade. Carlinha, se me permite, eu discordo da sua posição. Por quê? Porque se nós formos padronizar todos os pareceres, não precisa nem de conselheiro. Passa lá para o jurídico, eles entendeu? Esse é o meu ponto de vista. Não é o parecer, é o modelo do formulário. O modelo do formulário. Não é a decisão, é o modelo do formulário. Porque eu acho que realmente aí, assim, eu, por exemplo, eu até acompanharia o parecer do jurídico, mas talvez não pela fundamentação dele. Por quê?
ali eu vi no caso, eu vi aqui rapidamente, é um farmacêutico, olhando ali na relação das visitas, né, visita sim, visita não, tá, presente sim, presente não, tal. Eu, assim, o que na verdade a gente quer combater? Isso é a minha opinião, posso estar errado. Né? Assim, eu, enquanto relator, quando eu faço o meu parecer, eu vejo, pô, esse profissional aqui é um assinacêutico, é o cara que só vai lá para receber? Não, não é. Senão ele não teria essas presenças que ele tem. Entendeu? Então, assim, meu parecer seria pelo arquivamento, primeiro que ele, claro, apresentou um atestado médico. E segundo, que está claro que ele não é o cara que está tirando a vaga de outro profissional, ele trabalha. Entendeu? Não, só para esclarecer, não é todo mundo votar igual, é nós seguirmos o mesmo ritmo, que a gente deva acompanhar sempre isso. A minha proposta é que a gente tenha um modelo de A gente vai trazer, a gente vai mandar então, é um modelo para a gente julgar. Agora, como vai julgar, eu concordo em gênero legal. Eu posso dizer, não, eu voto pelo deferimento do processo porque, mesmo em desacordo com o jurídico, porque observou-se 70% de presença, 50% e foi em vias... Sim, e então meu voto é favorável, eu não estou questionando o voto em si. Se eu pego, por exemplo, assim, não, o cara botou até que, pô, ele está com câncer, tal, mas ele tem 20 visitas, ele não estava presente em nenhuma. Por mais que tenha embasamento jurídico, eu não vou acompanhar. Não, eu sei, só estou dando um exemplo. Doutora Regiane. Carlos, eu concordo plenamente com o que você falou, exatamente isso que eu estava olhando. Eu mesmo profissional, desde 2012 a 2014, o horário das visitas aqui foram bem diferenciados e foi encontrado ele mesmo assim em horários, principalmente no horário do almoço, tá? Sempre as presenças dele no horário de 12h36 e 12h16, sendo que de manhã cedo não estava, de tarde não estava. Eu aceito, conheço o posicionamento do jurídico em relação a isso. Também acho que atestado médico a gente tem que respeitar. Se não achar que ele seja válido, tem que tomar as providências cabíveis. Essa aqui é uma farmácia de Nova Iguaçu, né? E nós temos um atestado médico encaminhando um dentista de emergência em Caxias. Eu gostaria de, se possível, que houvesse uma diligência nessa farmácia, porque o horário coincide no horário de intervalo sempre na presença dele. Independente de aceitar o atestado médico, a gente não tem a presença de trabalho em horários diversos. E é aquilo que eu falei uma vez na Câmara Técnica, a gente não sabe sequer se a farmácia dele, coitado, ele tem que estar mesmo fora dos horários. Tem uma série de coisas a serem resolvidas e nem sempre pode ter um horário fixo. Agora, a gente tem que verificar o histórico da farmácia. Às vezes a gente tem uma apresentação e quando vai olhar os profissionais são tão diversos que você não pode comparar se aquele que atrás foi trocado justamente para ter um outro mais responsável, mais presente no estabelecimento. Eu acho que isso é muito importante. É a obrigatoriedade e o respeito ao profissional que está no estabelecimento o dia inteiro. Então, independente de aceitar o parecer e acompanhar o parecer do atestado médico é válido, como é um atendimento de saúde, não é um médico ele eleito pelo próprio farmacêutico, para ele escolher, ele pode ir onde ele quiser. Como uma questão de saúde, foi para o posto de saúde, fora do município onde ele está. Eu gostaria que fizesse, eu sei que é próximo, mas emergência em saúde é no próprio município, não no município diverso, no caso é o município diverso. A minha posição seria uma diligência. Bom, nós temos, então vamos votar as alternativas, porque a diligência... Qual era o parecer do conselho? O parecer do Paulo foi pela manutenção da multa, do auto, pelo deferimento, pelo indeferimento da defesa, então, porque o que acontece aqui? Como é o município, não está fora do município do Rio de Janeiro, se nós, ao invés de julgar, do lado relativamente, hoje nós temos 7 fiscais somente.
É só uma consideração que eu estou fazendo, assim, ninguém precisa acompanhar, porque o estabelecimento vai ser visitado novamente independente. Só que o caso, se a gente, ao invés de julgar, designar uma diligência, esse processo não será julgado agora. Aí vai ter que esperar uma nova diligência. Então, eu acho que assim, seria legal a gente julgar ele nesse momento, a minha opinião, e provavelmente vai ser fiscalizado novamente daqui a, não sei, uma semana, um mês, ou dois. Não, pelo que eu vi aqui, a periodicidade é em torno de 4 meses. Eu vi isso aqui. Bom. Não, e a resolução diz que o processo tem que ser finalizado em 60 dias. Salvo se não tiver um outro ato praticado. É verdade. Eu acho que esse caso aí, se pedir uma diligência, tem que ser atendida a diligência. Mas eu gostaria de, primeiramente, colocar em votação o parecer do relator, que foi pelo indeferimento da defesa. Quem concorda com o parecer do indeferimento da defesa, levanta o braço. O parecer do relator. Ninguém. Quem concorda com... porque eu inverti agora na votação. Não, até eu me... porque eu já não estou batendo muito bem. Então, quem concorda com o arquivamento do processo? O arquivamento reverter o voto do relator. O plenário vai votar contra o voto dele. O voto dele Então, pelo indeferimento. foi vencedor o indeferimento, ok? Por unanimidade ou maioria? Vai ser arquivado, mas ele vai ser visitado em breve. Vai virar a ata da plenária dizendo que o voto do relator foi vencido. Volta o histórico. Na folha de trás não vem esse histórico, aí na hora que Não vai vir sim. Vem os últimos 2 anos. Vem os últimos 2 anos. Os últimos 2 anos não, vem. só vem as ausências e faltas. E presença. Não tem essa história. Não tem aqui. Não, você está falando... Desculpa, eu só estou tentando ajudar, minha filha. O que não vem? Não vem o histórico que houve essa situação, de que houve uma sugestão de diligência, então você só vem aqueles 2 anos, aí eles vão ter mesmo. Não, que se coloque então que teve uma Não tem como ser diferente. abstenção. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Não tem uma Então posso colocar que foi por unanimidade, tá? Unanimidade o arquivamento, tá? Na Câmara Especializada, número 3, que é constituída pela doutora Selma de Azeredo, doutora Tânia Maria Lemos Bolso, só os dois, né? Não foi julgado nenhum processo, porque não compareceram na reunião que foi colocada para julgamento dos processos fiscais. Então, não houve presença. Gostaria de falar não houve quórum, não houve julgamento. A doutora Selma apareceu mais tarde com os processos fora do horário, né? Porque o time já estava bem ocupada, né? Então a gente não pôde se reunir para julgar efetivamente. Sim, para a próxima. Então, assim, processo para distribuição ao relator designado, que se reunirá na próxima convocação. E passando ao próximo item, informações da diretoria. Gostaria de fazer alguma informação? Muito rápido. Doutor Robson. Estamos refazendo o seguro do Conselho de Farmácia, seguro pessoal. Desculpa que só tinha 80 funcionários com seguro e só 2 da diretoria, né? Vai rodar. Alguém rodou aí. Tirava seria um. Né? Pode ser que de repente o pessoal, né, fiscalização, né, mais exposto efetivamente. Então está refazendo para o quadro atual, 98, e para os 3 diretores efetivamente. Que bom! Também, nem eu, nem a doutora Maeli temos nada a comunicar. Palavra livre. Alguém gostaria de fazer uso? Presidente, por favor, presidente Braulio.
prazer estar aqui de novo. É uma pena só ter quórum mínimo, né? Mas é bonito ver o contraditório, o quórum mínimo nessa sede aqui. São 12 ao todo, né? É como lá são 12 também. E assim, eu tinha me esquecido que nós fizemos um convite a Maeli, dia 25 de agosto, ela estará lá, nos dando a honra de receber lá num evento chamado Hospital Médio. É uma feira hospitalar, onde o Conselho de Farmácia vai ter um auditório das 14 às 19, terão palestras e iremos empossar a diretoria regional lá de Pernambuco da SBRAF. Muito obrigado pelo convite, já confirmei. Agradeço a sua presença lá, vai enriquecer bastante. Presidente, só um detalhe, né? O senhor formalizou o conselho? Formalizou, a gente vai estar pagando a diária passagem por causa disso. Pernambuco que vai pagar as custas. Pernambuco vai pagar a passagem e a diária. Não, tudo bem, não, que nós poderíamos até enviá-la também, né? Bastava só formalizar. Já formalizou. Olha o déficit, olha o cuidado com a diária. Já formalizou aqui. Mas está certo. Assim, a gente não pode... Mas você está certo no caminho que você está tomando, de cortar os excessos. Eu concordo plenamente. Eu sei que não foi isso que motivou a fala de agora. Não, você pode ter, eu não quero que tenha nenhum tipo de anormalidade na rotina do conselho, que sempre teve. Eu acho que simplesmente a gente tem que fazer a gestão do conselho. É porque foi assim, Átila, o convite não foi nem direcionado ao CRF do Rio específico, foi a diretoria da SBRAF, e aí como ela é vice-presidente lá, e por isso que não sem problema, é que como eu não recebi, porque a gente implantou uma rotina aqui, que, por exemplo, toda vez que tem um evento, alguma coisa, nós que alguém deseja ir, ou por um convite ou outro, nós discutimos entre nós, é claro que aprovamos, não, mas e como eu não lembrava, por isso que eu fiz a consideração. É porque foi coincidência que, como ela é vice-presidente da SBRAF, aí eu encaminhei ao presidente Marcelo Polapô, que é o conselheiro federal de São Paulo. Não, aí assim foi a diretoria da SBRAF, mas eu vou convidar formalmente. Eu queria inclusive, já é importante saber que vai às custas do Conselho de Pernambuco, porque caso não seja deferido lá o empréstimo para o Rio, eu já sei que a gente pode encaminhar ao Conselho que a saúde financeira está melhor do que a nossa. Pessoal, obrigado aí pela presença. Eu queria falar uma coisa só no término. A plenária também está igual a diretoria, ou seja, não é porque quantitativamente está menor, qualitativamente está melhor essa diretoria, estamos com um número reduzido. Aqui também, com tons melhores, às vezes não tem falsa espécie alguma, nada foi procrastinado, nada ficou a desejar. Então, mesmo com o número reduzido, vocês são as melhores. Legal, parabéns aí pelas palavras. Eu gostaria de desejar aí um retorno tranquilo aos seus lares, né, com a Papai do Céu ilumine o caminho de todos. Muito obrigado. Amém.